Fala pessoal, aqui estão as baterias automotivas que eu retirei do serviço do meu sistema solar off-grid e aqui estão as minhas baterias de lítio. Eu coloco uma tábua em cima para protegê-las de possível acidente, né? Se cair alguma coisa metálica aqui em cima e fechar curto, já era, vai danificar as baterias. E eu não quero que isso aconteça, por essa razão que eu coloquei essa tábua. Bom pessoal, no último vídeo eu falei que as baterias automotivas não servem para o sistema solar off-grid e gerou um pouco de polêmica porque algumas pessoas discordaram naturalmente, disseram que tem sistemas off-grid com baterias automotivas a funcionar há 3 anos e tem dado conta até então sem maiores problemas. Bom, eu concordo e também discordo ao mesmo tempo, né? Porque, na verdade, pessoal, cada caso é um caso, né? Eu vou falar de 3 exemplos e cada um deles eu vou dizer qual desses exemplos é o melhor para se usar o sistema solar off-grid com baterias automotivas, dada a especificidade delas, a dinâmica delas de funcionamento no sistema, né? Por exemplo, eu vou tomar-me como exemplo. Eu moro em um país que é São Tomé e Príncipe, é um país aqui no Golfo da Guiné, e aqui nós temos muito corte de energia. Para meu caso, usar baterias automotivas não servem. Não quer dizer que não funcionam. Funcionam, até porque eu usei elas por já alguns meses, quase 1 ano. E também já tinha usado elas nas outras ocasiões, mas é mais por conta de não ter acesso às baterias melhores, baterias, por exemplo, de gel, baterias de AGM ou baterias de lítio. Eu não tinha acesso a essas baterias, aqui não vende essas baterias. A única baterias que aqui vendem mesmo é essas baterias automotivas ou baterias pequenininhas de UPS de 100 amperes, 12 amperes ou 18 amperes. Então, eu não tinha escolha. E essas baterias de UPS são muito caras. Então, minha solução mesmo era usar baterias automotivas. Mas, depois que eu instalei o sistema, eu usava baterias automotivas em sistema de UPS. E eu devo dizer que em sistema de UPS elas respondem melhor, se comportam melhor que em relação aos sistemas off-grid. Por quê, pessoal? É como eu disse, como é que é a dinâmica de uso das baterias automotivas? É para serem utilizadas em automóveis, carros, caminhões. E como é que elas funcionam nos carros, nos caminhões? Você dá o arranque no carro, no momento do arranque, o motor de arranque vai puxar uma grande quantidade de corrente para fazer girar o motor e o motor ligar. Mas logo em seguida, no instante seguinte, elas já começam a ser carregadas. E com uma corrente bem alta, entendeu? Não é uma corrente de 10, 15 amperes, é corrente de 30 amperes, entendeu? 40 amperes. Uma corrente bem alta. Então, elas são feitas para ser usadas dessa forma. Você exige no momento do arranque, você exige uma corrente muito alta delas, mas logo em seguida já estão sendo carregadas. Ou seja, elas dificilmente descarregam até o final. Só se você esquecer mesmo de uma porta aberta, aí a luz do carro vai ficar acesa o dia todo, ou você deixar o rádio do carro ligado por muitas horas, aí sim você vai descarregar ela toda até o final. Mas salvo isso, com o motor ligado, com todo o sistema do carro a funcionar perfeitamente, dificilmente essas baterias vão ser descarregadas. Então, agora, o que acontece no sistema off-grid, que é o meu caso? O sistema off-grid, enquanto raiz, né, desse jeito assim, enquanto houver sol, os controladores vão manter a bateria em carregamento. Neste caso aqui a minha bateria está em 89%, está com uma corrente de carga de 34 amperes, que é uma corrente bem alta, muito bom. E aqui a minha carga tem 326 watts de potência, ou seja, como há sol, os 2 controladores um está a produzir 650 watts e o outro está a produzir 650 watts, ou seja, estão bem balanceados, perfeitamente, impressionante, né? Então, nessa circunstância não há problema, eu poderia continuar a usar baterias de caminhão, porque nessa circunstância
a bateria de caminhão não iria estar sendo descarregada. O problema surge quando começa a chover ou deixa de haver sol. Aí, essa corrente de carga que agora está em 33 amperes vai a zero, não vai ter mais sol para carregar a bateria e o sistema vai ter que retirar a energia de algum lugar para manter essa carga aqui. Vejam só, uma carga de 323 watts, se eu colocar aqui no inversor, na entrada do inversor, tá vendo? Deixa eu ver aqui. 13 amperes, tá vendo? 13 amperes. Imagina se eu não tivesse sol agora, começasse a chover. Todos esses 13 amperes iriam sair da bateria automotivas, se elas estivessem em serviço. E a fabricante das baterias automotivas, elas sempre recomendam que você faça uma descarga de até C20 nelas. C20, uma descarga de C20 nada mais é que você descarregar elas com uma corrente de 5% da capacidade delas. Ou seja, se as baterias são de 150 amperes, 10% seria 15 amperes, 5% seriam 7,5 amperes. Ou seja, para uma bateria de 150 amperes horas, é recomendado pela fabricante que eu descarregue, se for descarregar com uma corrente contínua, no máximo 7,5 amperes. Quer dizer que neste caso que eu estou com uma corrente atual de 13 amperes, eu já estaria quase o dobro do recomendado pela fabricante. O que ia acontecer? Eu ia estar descarregando essas baterias com uma corrente acima do recomendado. E o que isso vai acontecer? Vai causar desgaste nas baterias. E é por essa razão, para garantir que quando começasse a chover ou quando não houvesse sol, eu não descarrego essas baterias acima dos C20, ou seja, acima dos 7,5 amperes, que eu instalei esta fonte DC. E eu deixava ela sempre ligada. O que ela ia fazer? Quando, no final do dia, que já não há mais sol, ou mesmo ao longo do dia, quando começasse a chover, ou o tempo ficasse feio, completamente nublado, os painéis deixassem de gerar, esta fonte DC é que ia fornecer os 13 amperes, tá vendo? No caso agora diminuiu um pouco, né? O inversor, porque a carga diminuiu também, tá vendo? A carga agora foi para 250 watts. Então, se não houver sol, estes 10 amperes atuais iam ser fornecidos pela fonte DC. Isto para manter as baterias de caminhão carregadas, para evitar que elas descarreguem. Porque, como eu vos mostrei, acima dos 7,5 amperes já é uma corrente acima do recomendado. Aí a pessoa diz assim, mas eu estou com uma bateria de 150 amperes e eu só posso descarregar delas somente 7,5 amperes? Sim, só pode descarregar até 7,5. Acima disso, você já vai causar estresse na bateria e vai diminuir a vida útil delas. É isso que muitas pessoas não entendem. Então, as pessoas que têm sistemas off-grid com baterias de caminhão e que funcionam, e que têm vindo a funcionar muito bem ao longo de 2, 3 anos, e as baterias não apresentaram defeito, eu estimo o seguinte: possivelmente a pessoa tem um sistema off-grid, mas tem uma carga baixa. A pessoa tem uma carga baixa tal que mesmo que não haja sol, a carga da pessoa não exige da bateria uma corrente acima dos C20. Por exemplo, no meu caso aqui, se eu tivesse, por exemplo, uma carga aqui de 100 watts de potência somente, 100 watts de potência em 24 volts, estamos a falar em torno de 4, 5 amperes. Perfeito! Bateria de caminhão ia dar conta. Porque eu ia garantir que eu estaria sempre abaixo dos C20. Ou seja, eu sempre abaixo dos 5% de corrente de descarga que as fabricantes recomendam nas baterias automotivas. Entendeu? Então as pessoas estão dizendo assim, eu tenho baterias de caminhão, no meu sistema está funcionando muito bem. Beleza, perfeitamente. Para casos específicos, possivelmente sua carga é baixa.
possivelmente sua carga é baixa. Ou se sua carga não for baixa, então você tem um sistema off-grid, mas com um inversor híbrido. Né? Por que o inversor híbrido faz? O inversor híbrido é um dispositivo, é como se fosse um inversor, né? Basicamente, vamos tomar como exemplo este controlador de carga. O inversor híbrido ele faz o quê? Ele recebe a energia dos painéis, ele sai do inversor para a bateria, depois ele também recebe a energia da concessionária. E ele sozinho faz todo esse processo que está cá. Ele sozinho é o controlador de carga, ele faz transferência do inversor de solar para a concessionária, ele faz gerenciamento de bateria, ele decide quando que ele deve chavear, cortar a energia ele decide quando que ele deve parar de consumir energia da bateria, passar todo o sistema para a energia da concessionária, para não desgastar a bateria. Então ele faz todo esse gerenciamento. Então, para as pessoas que têm sistema off-grid com inversor on-grid, inversor híbrido, repetindo, para as pessoas que têm sistema solar off-grid com inversor híbrido, e se esse inversor híbrido está programado para na ausência de sol suficiente, se não houver sol suficiente, ele vai pegar a energia da concessionária e não da bateria. Eu não sei se vocês sabem, o inversor on-grid existe no menu de configuração geralmente 3 a 4 parâmetros. Se eu não me engano, tem um parâmetro que ele faz o quê? Ele pega somente energia do painel solar e alimenta a carga. Se o painel solar não for suficiente, ele pega um pouco da bateria. Depois tem um segundo caso que ele pega a energia do painel solar e alimenta a carga. Se o painel solar não for suficiente, ele não pega da bateria. Ele pega da concessionária se houver energia da concessionária. Somente se não houver energia da concessionária é que ele pega a energia das baterias. Então, para esse tipo de sistema com solar off-grid, com inversor híbrido, se você deixou programado para que ele pegue energia dos painéis solares e alimente a sua carga, se você tiver a usar a bateria de caminhão, é recomendado que você deixe na configuração de pegar primeiro o painel, depois concessionária, e somente se falhar a concessionária que ele pega a bateria. Então, se você nessa situação você tiver a usar uma bateria de caminhão, aí ela vai funcionar. Porque imagina se você mora numa região que a energia da concessionária falha raramente. Entendeu? Digamos, no mês, a energia da concessionária chega a falhar 2 vezes, 3 vezes por mês, e durante somente 1 hora de relógio ou 30 minutos. Aí sim, tua bateria de caminhão vai aguentar 3 anos. Se você configurou o inversor híbrido muito bem. Porque o que acontece? Você tem uns painéis solares, você não está com uma carga, digamos, absurda. Digamos, como é o meu caso, uma carga de 250 watts. A minha carga geralmente varia entre 250 watts e 300, 400 watts. E eu tenho em painéis cerca de 2.000 watts em painéis. Então, havendo sol, eu quase nunca preciso pegar a energia das baterias. Se eu tivesse um inversor híbrido aqui neste momento, se eu tivesse inversor híbrido e essas baterias de caminhão tivessem serviço, qual é a configuração que eu ia deixar no meu inversor híbrido? Eu ia deixar primeiro para ele pegar a energia dos painéis e alimentar as cargas. Não havendo energia dos painéis suficiente, ele ia pegar a energia da concessionária. E ele vai tentar o máximo poupar as baterias de caminhão. Somente se não houver energia só suficiente e energia da concessionária, aí é que ele vai pegar a energia um pouquinho do painel e o restante das baterias. Então, nestas circunstâncias, baterias de caminhão iam aguentar bastante tempo. Agora, o meu caso, que eu moro numa região que falha muita energia. Energia falha, e quando falha não é digamos, é falhar energia, digamos, um dia sim, um dia não, e de 7 da manhã até 18 horas da tarde. São quase 10 horas sem energia. Entendeu? Então, nessa circunstância, baterias de caminhão não servem. Porque eu não tenho inversor híbrido que vai fazer esse gerenciamento. Porque se não houver sol aqui no meu sistema, se eu não tiver essa fonte chaveada, não havendo sol, ele vai pegar a energia da bateria.
E isso vai desgastar as baterias. E vocês viram aqui uma carga de 300, por exemplo, agora que está 250 watts, né? 248 watts. A corrente que ela exige para manter essa carga no inversor é 10 amperes. Já está acima dos 7,5 amperes que a fabricante recomenda para essa bateria de 150 amperes. Então, se não houver sol, eu vou desgastar a bateria de caminhão. Por essa razão que eu disse, as baterias de caminhão servem, não servem, mas não quer dizer que não funcionam. Funcionam para determinados casos. Então, por essa razão que eu disse, já que quando não há sol, eu vou estar sempre acima dos 7,5 amperes que a fabricante recomenda para essas baterias de caminhão, eu instalei a fonte DC. Mas só que quando não há fonte na energia da concessionária, a fonte DC não funciona. E aí eu volto a estaca zero. Foi aí então que eu decidi mesmo que a minha solução mais plausível é baterias de lítio. Porque as baterias de lítio, sim, elas aguentam. Eu tenho essas baterias de lítio, são células de 100 amperes horas, são 8 células, então formam uma bateria de 8 células em séries, formam uma bateria de 24 volts, 100 amperes horas. Elas conseguem, mesmo que eu faça uma descarga de 30 amperes, elas ainda aguentariam 3 horas. Olha, 30 amperes é muita coisa. 30 amperes seriam quase 800 watts de potência. Então, com minha descarga, por exemplo, aqui é 10 amperes. Se não, nesse momento agora é 10 amperes. Então, e minhas baterias aqui são de 100 amperes horas. Quer dizer que se não houver sol agora, por exemplo, a partir de agora, essas baterias ainda conseguiriam sustentar essa carga por 10 horas ininterruptas, até elas descarregarem completamente. E nesse sentido, até nem faz sentido mais usar a bateria, uma fonte chaveada. Porque diferente das baterias automotivas, que eu só posso descarregar 5% da capacidade nominal dela, as baterias de lítio eu posso descarregar até 1C, ou seja, 100 amperes horas. Mas não é recomendado. Eu descarrego elas no máximo 20, 25 amperes. Então, elas dão conta, elas conseguem sustentar uma carga alta por muitas horas. Baterias de caminhão não. E se você insistir em fazer uma descarga acima dos C20 ou 5% com as baterias de caminhão, você vai causar um desgaste nelas e elas deixam de segurar carga, uma carga assim razoavelmente alta. E é por essa razão que muita gente, eu tenho visto algumas pessoas no canal no YouTube a reclamar que as baterias automotivas não estão a segurar carga, descarrega muito rápido. É por causa disso, entendeu? É por causa desses detalhes que as pessoas às vezes não levam em conta, e quando a pessoa percebe, já é tarde demais. É isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas enfim, eu tinha que explicar isso. Eu acho que eu vou ter que explicar mais vezes, fazer uns vídeos mais curtos, explicando alguns pontos. Por exemplo, eu queria falar das baterias de GEL e AGM, que elas também têm algumas particularidades que eu gostaria de falar, mas tem que ser no outro vídeo. Falou, pessoal!